Pessoal, eu já falei em vários vídeos anteriores que seria necessário um exame de sanidade mental no Lula para saber realmente se ele está bem das ideias, se ele não tem, como ele mesmo disse, problema de parafuso, não é? Porque ele fala besteira dia sim e outro também, essa é que é a questão. E aí fica o questionamento, será que você que não votou no Bolsonaro porque ele falava besteira, porque Bolsonaro fala muito palavrão, né? Como é que essas pessoas devem estar se sentindo agora vendo Lula comparar as ações de Israel, um Estado legitimamente constituído, que segue leis e tratados internacionais, né, que segue as diretrizes de um conflito armado, comparar as ações de um Estado que está apenas se defendendo de um ataque covarde de um grupo terrorista, com o que os judeus sofreram na Segunda Guerra pelos nazistas, por Hitler, né? É realmente imensurável uma coisa dessa. A questão é que o Lula, dessa vez, ele não cometeu uma gafe, ele não falou uma besteira, não, ele cometeu um crime, tá? Essa é que é a questão. Como colocou aqui o deputado federal Carlos Jordi, tá? Também outros aí colocaram, Carla Zambelli, Gustavo Gayer, tantos outros aí, né? Artigo 5º da Constituição. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Vejam só. 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Então, o Brasil é obrigado a se manter neutro. Não tem que tomar partido, né? E você não pode expor a nação a perigo de guerra. A oposição representará pedido de impeachment por essa bestialidade, né? E falou muito bem aí o deputado Carlos Jordi. Aliás, parabéns por toda a oposição que está se unindo em prol dessa causa, tá? Eu não acredito que o impeachment possa prosperar, pelo menos não em primeiro momento, porque a gente sabe, o sistema está todo aparelhado e está ali ao lado do Lula, essa que é a questão, né? Mas isso precisa ser exposto. Precisa ser exposto não só nacionalmente, mas também internacionalmente, e a oposição, a direita, tem que fazer o seu papel, que é de lutar contra esse cidadão. Não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa. Dessa vez o Lula não falou só uma besteira. Ele cometeu um crime. Expôs a nação ao perigo de guerra, né? É crime de responsabilidade passível de impeachment. E acredito, como eu falei, não nesse primeiro momento, mas em momento oportuno, ele possa sofrer a devida punição por este ato, tá? Agora vejam só. Crise diplomática está aberta e Israel declara Lula persona non grata. Então Lula não será mais bem-vindo em Israel até que ele se retrate, não é? Então o presidente Lula foi designado como persona non grata em Israel até que ele se retrate por suas declarações comparando o desastre humanitário em Gaza ao Holocausto. A afirmação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, durante a recente crise diplomática entre os dois países. No entanto, é importante entender o significado prático desse termo, o qual é a extensão legal dessa declaração, né? Quando um membro de um governo estrangeiro é considerado persona non grata, isso implica que o governo do Estado anfitrião não o aceite mais. No entanto, é crucial destacar que essa declaração não equivale necessariamente à expulsão, né? Então, basicamente, resumindo para vocês, o Lula ele poderá entrar em Israel, mas não vai ser tratado como chefe de Estado. Não vai ser tratado ali com honras militares, enfim, como seria um presidente, um chefe de Estado normalmente. Então, é persona non grata. E assim tem que ser. Parabéns ao Estado de Israel por essa medida, né? É o mínimo, tá? Não estou defendendo aqui uma hostilidade de Israel para com o Brasil. Não é isso. Mas o que o Lula fez, gente, comparar com o Holocausto, olha, realmente eu não sei o que se passa, eu não sei o que é pior. O Lula, ou quem ainda apoia o Lula depois de uma besteira dessa. Sabe, eu não gostava do Bolsonaro porque ele falava porra ou sei lá, qualquer outro palavrão, né? Desculpem aqui a expressão, mas o Lula falando desse tipo de coisa. E tem gente ainda passando pano para esse sujeito. Tem gente ainda que não votou no Bolsonaro só porque ele falava algumas besteiras. Sim, o Bolsonaro falava besteira mesmo, falava palavrão mesmo. Ninguém é perfeito. Mas se você comparar com isso que o Lula está fazendo, com isso que o Lula está falando, Bolsonaro era um cara autêntico, né? Às vezes se exaltava ali, falava o que estava realmente no âmago, no coração ali, mas era espontâneo. Você não via falsidade nas declarações dele. O Lula, bom, você não pode dizer que ele está sendo falso aqui, não, ele está sendo verdadeiro, né? Essa é que é a questão. E agora o que é pior, vejam isso aqui.
Hamas agradece a Lula por comparação de Israel com Hitler. Então Lula faz esse ataque ao Estado de Israel, que, repito, é um Estado legitimamente constituído, que segue leis, tratados e diretrizes internacionais, principalmente se tratando ali de um conflito armado, coisa que o grupo terrorista Hamas não faz. Todos nós vimos os vídeos horripilantes, né, daquele dia que, olha, vai entrar para a história como talvez um dos dias mais sombrios da humanidade, onde o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, degolou bebês, assassinou e violentou mulheres, crianças, idosos, sem motivo algum. Porque a intenção do Hamas, do grupo terrorista Hamas, assim como outros grupos terroristas por aí, é a extinção do Estado de Israel, é o genocídio de Israel. Eles sim são genocidas. Agora tá aí você, idiota, petista, militante, burro, para dizer o mínimo, chamando Bolsonaro de genocida, quando na verdade tá aqui, ó, para todo mundo ver ao vivo e a cores quem são os verdadeiros genocidas. O que de fato é genocídio? É o que esse grupo terrorista está tentando fazer. Grupo terrorista que agora apoiou, aliás, agradeceu o apoio do Lula, agradeceu o ataque de Lula a Israel. Essa é a questão, né? E vamos continuar aqui, ó. Pesado. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, diz que Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Não só desonrou a memória desses que se foram lá no Holocausto, né, na Segunda Guerra, como também desonrou todos os brasileiros. Não só aqueles que se foram naquela ocasião, mas também todos os brasileiros. Os que já se foram, os que estão aqui e os que ainda virão. É inadmissível. Sabe, eu quero aqui em nome, talvez, quem sou eu, né? Mas eu quero pedir perdão ao povo de Israel, pedir perdão ao Estado de Israel. É em meu nome, eu não falo em nome de ninguém aqui não. Pedir perdão, porque esse cidadão aí, se ele falou essa besteira, então também posso falar, né? Esse ex-presidiário, ex-condenado, que passou 580 dias atrás das grades, esse bandido pingunço, não fala por todos os brasileiros. Não representa todo o povo brasileiro. Até porque dizem que ele teve aí os 60 milhões, né? Que não se vê em nenhum lugar. Mas não fala pelo povo brasileiro, especialmente quando fala essas besteiras aqui. Quando comete esse tipo de crime, né? Porque foi crime de responsabilidade, como falou o deputado Carlos Jordi, tá? E para ficar registrado aqui, que isso sirva de lição para você que fez o L, para você que votou no Lula porque o Bolsonaro falava besteira. Eu quero ver você passar pano para isso aqui. Eu quero ver você dormir à noite sabendo que votou num cara que apoia terrorista. Que votou num cara que é idolatrado e defendido por bandidos, traficantes, ladrões e terroristas. Enquanto o Bolsonaro falava palavrão, falava umas besteirinhas aqui, outras ali, que nem se comparam com o que o Lula faz, né? Mas que pelo menos era autêntico, é honesto. E ressalta-se, Bolsonaro é odiado por todos esses que amam e defendem o Lula. Traficantes, bandidos, terroristas, é só o que não presta. Nem todo mundo, né, que apoia o Lula não presta, mas todo mundo que não presta apoia o Lula. Essa é que é a questão. Você se orgulha de ter feito L? De ter votado no mesmo cara que votou o traficante, o bandido? Os que apoiam o terrorismo, você se orgulha disso? É uma pergunta. Fica aqui esse questionamento para que você possa refletir, né? E na próxima oportunidade não cometer o mesmo erro, tá? Agora eu quero finalizar o vídeo com a fala do ministro André Mendonça, que finalmente resolveu se pronunciar. Já estava na hora, né? A gente vê aí, dia sim e outro também, outros ministros que a gente sabe declaradamente apoiam Lula e são contra Bolsonaro se manifestando politicamente. O Barroso mesmo é um grande exemplo disso, né? Tava na hora do Mendonça, embora não tenha expressamente declarado um lado, mas pelo menos dito o que precisava ser dito. Nós tivemos, no primeiro, segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel. E eu fiz uma colocação para o embaixador. Embaixador, a nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio e imparcialidade. O senhor não acha que
talvez se nós caminharmos mais nesse sentido, ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul acusando Israel de genocídio, seria um melhor caminho para nós sermos um agente de paz? E ele me respondeu: o mundo de hoje não há espaço para o cinza, ou é preto ou é branco. E o país tomou a sua posição. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. E acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente. Bom, que isso sirva de exemplo, de lição, né, seja o que for aí, principalmente para aqueles que se dizem cristãos e votam no PT, votam no Lula, votam na esquerda, né, que para mim é uma contradição tremenda, ser cristão e ser de esquerda, né? Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você é outro, meu amigo. E cada vez mais isso está comprovado. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.